Ainda falando sobre demência e delírio, né, eu coloquei um quadro comparativo entre demência e delírio para que vocês observem, né, algumas alterações que ocorrem aí nesses dois casos. Lembrando que a principal diferença nessas alterações é que o delírio é um comprometimento intelectual e a demência é um comprometimento mental ou cognitivo, tá? A avaliação e a evolução de ambos, né, ocorre participar nas atividades da vida diária sem confusão ou agitação, tá? Nós temos que avaliar se o paciente ele consegue desenvolver essas atividades de maneira, né, progressiva, evolutiva, tá? Dorme 6 a 8 horas à noite e o cuidador relata o uso de sistemas de apoio e recursos comunitários, certo? Agora nós vamos dar uma entrada, nós vamos falar um pouquinho sobre doença de Alzheimer, tá? Que tem como siglas DA, tá? Então, quando nos slides vocês encontrarem DA, doença de Alzheimer, ok? É uma doença de estágio crônico que resulta em perda progressiva do funcionamento neurológico. Tem um ataque gradual e o declínio cognitivo e progressivo, tá? E ocorre demência, certo? Então, essas características, a demência e o comprometimento progressivo, ele vai ser característico dentro desse processo. O Alzheimer, ele começa com um esquecimento generalizado e vai progredindo até a total dependência, tá? Existem dois inícios com relação ao Alzheimer. O início precoce, que é quando ele acontece com idosos com menos de 65 anos, e existe o início tardio, que é considerado nos idosos acima de 65 anos. Lembrando que as pessoas ou o idoso que tem um início de Alzheimer precoce, eles têm uma menor expectativa de vida, tá? Vamos ver o quadro clínico. Tá? O quadro clínico do Alzheimer ocorre um esquecimento de realizar atividades da vida diária, como comer, vestir, tomar banho, tá? Dificuldade para dormir, podendo muitas vezes a pessoa, o idoso, trocar o dia pela noite, tá? Desculpa, trocar a noite pelo dia, tá? Repetição e inadequação, esquece o que já fez, o que já disse, tá? Por isso que muitas vezes eles repetem a mesma história várias vezes ao dia, tá? Contando para a mesma pessoa, tá? Porque eles esquecem o que foi dito. Pode tornar sombra do cuidador, né? Ou seja, o processo de dependência, quando ele vai começando, tá? Esse idoso, ele vai tornando-se a sombra do cuidador. Ele vai sempre seguindo o cuidador, tá? E há um comprometimento na capacidade crítica e julgamento, tá? Essa dificuldade, né, de crítica e de julgamento, muitas vezes é ocasionada pelo próprio processo demencial, tá? E pelo processo de esquecimento, onde eles esquecem, como nós já falamos, o que diz, tá? Outro sintoma são culpa, tá? Culpa os outros por perder objetos, tá? Esses objetos, na realidade, são perdidos por eles, mas como eles esquecem onde colocaram, então ele vai culpando as outras pessoas de ter colocado em outros lugares, de ter escondido, tá? De ter pego o que pertence a ele, tá? Então, se eu tenho uma coisa e esse idoso tem um parecido, muitas vezes ele acha que eu que peguei esse objeto que era dele, tá? Esse objeto não me pertence, na realidade pertence a ele. Ele apresenta alucinações auditivas e visuais, tá? Perambulação, tá? Tanto que muitas vezes o portador de Alzheimer, né? Ele é considerado como andarilho, tá? Ele tem esse comportamento de andarilho, porque ele anda demais, perambula demais, e ele apresenta violência e agressividade, tá? Muitas vezes essa violência e agressividade, elas são ocasionadas
que são ocasionados pela insensibilidade do cuidador, de alguém, tá, que não está trabalhando nesse processo, né, acompanhando esse processo juntamente com o idoso, ok? Com relação ao diagnóstico, tá, quando há suspeita de Alzheimer, tá, ocorre uma avaliação médica e neurológica para identificar sintomas como depressão, hipotireoidismo e paralisia, tá? Para realmente descartar essas possibilidades e realmente confirmar a doença de Alzheimer, tá? Pode-se fazer alguns exames como tomografia, ressonância e um eletroencefalograma, porque o médico ele vai ver a diferença, né, realmente do cérebro que ocorre do paciente normal com relação ao paciente com Alzheimer. As células mais afetadas, né, são as células que precisam de um neurotransmissor chamado acetilcolina, tá? Porque o paciente com Alzheimer, ele tem uma diminuição da acetilcolina, tá certo? Que isso vai provocar, né, a perda da memória, né, o esquecimento generalizado, e que como é uma doença progressiva, né, o idoso ele vai realmente esquecer pessoas, esquecer objetos e tornar-se totalmente dependente, ok? Também ocorre, né, nesse diagnóstico um maior número, tá, de placas senis e de neurofibrila. Vamos ver uma diferenciação. As placas senis e a neurofibrila, eles já são presentes nos idosos, tá? Então, todo idoso, quando se faz um exame neurológico, tá? Tomografia, ressonância, vai aparecer essas placas senis, que já são envelhecidas, tá? E a neurofibrila. Só que nos pacientes com Alzheimer, há uma predominância dessas placas e dessa neurofibrila, ok? Com relação à etiologia, nós temos duas causas pontuais, que são os fatores genéticos e a infecção viral. Dentro dos fatores genéticos, é desconhecido, tá? A ciência ela não explica essa questão genética realmente, certo? Porém, eles trabalham com um fator de risco, tá? Que pessoas que têm parentes de primeiro grau que já desenvolveram Alzheimer, eles têm esse fator de risco para desenvolver, tá? E com relação à infecção viral, ele é um ataque de vírus que se desenvolve lentamente e atinge as células do cérebro. Com relação ainda ao Alzheimer, nós temos alguns estágios que são característicos do processo evolutivo do Alzheimer, tá? São 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio inicial, onde vai aparecer o esquecimento e as incertezas. O segundo estágio é o que se chama de estágio médio, que é a fase confusional, onde o paciente ele vai apresentar confusão, tá? O esquecimento ele vai progredir mais ainda. O estágio posterior, que é o terceiro estágio, é a fase de demência, onde o idoso com Alzheimer ele vai apresentar desorganização, vai apresentar mudança de comportamento. E o quarto estágio é o estágio terminal, onde vai aparecer um comprometimento tanto mental quanto físico, e o idoso ele vai ficar dependente.